Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Prefeitura de Rondonópolis deve propor à Câmara Municipal a elaboração de lei sobre contratação temporária. Ex-gestor da AGER de Sinop e empresa são multados pelo TCE. Pleno faz recomendações a prefeito de Água Boa. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso retomou esta semana as publicações de acórdãos, julgamentos singulares, notificações, entre outras. Também, desde segunda-feira, começou a contar o prazo de 15 dias para a interposição de recursos, que vencem no dia 5 de fevereiro, assim como os demais prazos para o cumprimento de recomendações e determinações. Os prazos processuais do Tribunal de Contas de Mato Grosso ficaram suspensos de 20 de dezembro de 2017 a 20 de janeiro de 2018. Nesse período, só foram publicadas medidas cautelares e eventuais deliberações urgentes. A suspensão dos prazos processuais atendeu a uma solicitação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso, e ocorreu em conformidade com o regimento interno da instituição. Ex-prefeitos e atual chefe do Executivo de Rondonópolis são multados por realizar contratações sem concurso público. Entenda. A representação de natureza interna foi aberta contra a Prefeitura de Rondonópolis para apurar supostas irregularidades atinentes à não observância de dispositivos legais e constitucionais voltados à gestão de pessoal. Segundo o relator do processo, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima, ficou comprovado que houve contratação de pessoal por tempo determinado sem atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, situação ilegal que perdurou entre os anos de 2010 a 2015. Esse quadro, inclusive, ficou demonstrado em diversas ações diretas de inconstitucionalidade já julgadas procedentes pelo Tribunal de Justiça. Diante dos fatos, o Pleno do TCE votou pela procedência dessa representação interna, com aplicação de multas aos ex-prefeitos e ao atual chefe do Executivo Municipal. Aplicar multas aos senhores José Carlos Junqueira de Araújo e Percival Santos Muniz, ex-prefeito de Rondonópolis. Quinto, expedir determinação e recomendação à atual gestão da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, conforme exposto na íntegra do voto. A determinação feita à Prefeitura de Rondonópolis trata sobre a necessidade do Executivo propor ao Legislativo a elaboração de uma legislação municipal sobre contratação temporária em harmonia com a Lei Orgânica do Município e a Constituição Federal. Já a recomendação é para que a Prefeitura regularize o pagamento de férias e gratificação natalina aos contratados em caráter temporário. O ex-gestor da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Sinop, Juventino José da Silva, também foi multado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. Ele não teria comprovado despesas executadas através de contratos firmados pela agência em 2015. Confira. O processo foi julgado durante a sessão ordinária da Segunda Câmara, por meio de uma tomada de contas determinada em acórdão que julgou regulares as contas anuais de gestão da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Sinop, exercício 2015, foi possível identificar a ausência da comprovação das despesas decorrentes da execução de 5 contratos. Neste caso, seria necessária a comprovação mediante a apresentação de notas fiscais, devidamente atestadas pelo fiscal do contrato ou servidor designado pela administração pública e acompanhadas, se caso for, dos documentos contratualmente exigidos em lei.
As falhas identificadas nos contratos dizem respeito à divergência das informações encaminhadas por meio físico, eletrônico e as constatadas pela equipe técnica do tribunal, além da ausência de documentos comprobatórios de despesas. Após analisar os autos, o conselheiro relator Moisés Maciel considerou regular a tomada de contas ordinária, em desfavor da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Sinop, determinando, no entanto, a aplicação de multas. Aplicar multa de 12 UPFs ao senhor Juventino José da Silva, multa de 6 UPFs à senhora Luciana dos Santos Martins, condenar solidariamente o senhor Juventino José da Silva e a empresa Duralex Sistemas de Gestão Pública Limitada ao ressarcimento ao erário estadual no importe... erário municipal, por favor, corrija, no importe de R$ 6.000. O Pleno recomendou ainda a atual gestão da AGER que promova o envio correto e tempestivo de todos os documentos legalmente exigidos pelo Tribunal de Contas, evitando divergências e incoerências nos conteúdos apontados no processo. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso analisou as contas de governo do município de Água Boa, referentes ao exercício de 2016. Veja os detalhes desse processo na reportagem a seguir. Sob a gestão de Mauro Rosa da Silva, as contas anuais de governo da Prefeitura de Água Boa, referentes ao ano de 2016, tiveram parecer prévio favorável à aprovação. Inicialmente, a equipe técnica do Tribunal de Contas de Mato Grosso encontrou 5 achados de responsabilidade do prefeito. Após analisar, o conselheiro relator Luiz Carlos Pereira votou por sanar 3 irregularidades e reclassificar 2. Das 5 irregularidades, ficaram 2, e uma foi reclassificada, relativas à não elaboração e publicação dos relatórios resumidos de execução orçamentária e de gestão fiscal, e abertura de créditos adicionais utilizando como fonte de recurso o excesso de arrecadação inexistente. A reclassificada refere-se à contratação de obrigação de despesa nos 2 últimos quadrimestres, sem que haja disponibilidade financeira por fonte de recurso. Ela foi reclassificada por divergir dos entendimentos da equipe técnica e do MPC, pois entende que, embora haja registro de contratação de despesa nos 2 últimos quadrimestres para a fonte 2, ela trata-se de conta controle das destinações do recurso ordinário vinculadas à saúde, pelo que seus saldos remanescentes, cumpridos os limites legais dessa vinculação, devem ser consolidados com o saldo financeiro da fonte 0. Os resultados das políticas públicas. Na educação, Água Boa alcançou a pontuação 10 do máximo de 10 comparados à média do Brasil. Na saúde, a pontuação chegou a 7. Já sobre o índice que avalia a gestão fiscal dos municípios, Água Boa atingiu a 12ª posição no ranking geral do estado, ficando classificada como boa gestão. Outro fator determinante para o parecer prévio favorável à aprovação foi que o município de Água Boa cumpriu com os limites relacionados aos investimentos nas áreas da educação, saúde, repasses ao Poder Legislativo e despesa com pessoal do Poder Executivo Municipal. Voto pela emissão de parecer prévio favorável às contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Água Boa, 2016, responsabilidade do senhor Mauro Rosa da Silva, com as demais recomendações que constam no voto integral. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Até mais! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.